Espírito Santo, vento misterioso, sopro de Deus, nos reúne em todas as casas, nos ajunta, mesmo no afastamento social. Somos teu povo, somos a tua igreja. Vem, Espírito de Deus, e recrias a comunhão. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, todas nós fomos batizadas em um corpo. E nos foi dado de beber de um só Espírito. As palavras de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, nos acolhem neste dia. Graças a Deus, que nos reúne em diferentes lugares e de variadas formas e mantém o seu corpo unido, ainda que na distância. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este culto. Culto onde nós celebramos Pentecostes. É o aniversário da igreja, é o dia que nós lembramos que Jesus Cristo subiu aos céus e de lá enviou o seu Santo Espírito para que estivesse conosco, comigo, contigo, com todas as pessoas, em todos os lugares. Assim, Jesus Cristo não abandona o mundo e as pessoas, mas sai deste mundo, transcende este mundo para estar conosco em todos os tempos, lugares e gerações. Cantemos e demos graças a Deus a essa obra, a essa entrega. Assim nós nos reunimos em culto, nos reunimos em nome e na presença do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E eu já convido você, aí na sua casa, na maneira como você está, se coloque em oração diante de Deus. Vamos confessar os nossos pecados, nossas falhas e pedir perdão por essa nossa condição pecadora e falha. Oremos.
Deus de amor e misericórdia, obrigado. Obrigado porque cumpriste tua promessa de nos enviar o teu Espírito. Ele nos encoraja a chegarmos a ti com inteira confiança, para te confessarmos que não somos pessoas dignas de sermos chamadas teus filhos e tuas filhas. Nossa fé é fraca, sabemos disso. Nosso amor é falho e percebemos isso diariamente. Nosso testemunho não tem vigor e a nossa vida não reflete tanto o infinito amor que tu tens demonstrado para cada um e cada uma de nós. A comunhão entre nós deixa muito a desejar. Nós segregamos, dividimos e não unimos. Damos atenção a tantas palavras e muitas vezes deixamos a tua palavra de lado. Por todos os nossos pecados e nossas falhas, nos perdoa, Senhor, e concede-nos a tua graça de um novo começo, de um recomeço. Em nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém. A água, ela revigora. A água alimenta a terra seca. A água dá nova vida à planta que está murcha. A água restabelece. Assim, o Espírito Santo também nos reanima, nos restabelece e reanima quem está sem vida. Restabelece as forças, faz a esperança ressurgir de onde parece não haver mais esperança, saída ou solução. Paz seja com vocês, disse Jesus, e recebam o Espírito Santo, ele completa. Assim, eu anuncio o perdão dos nossos pecados, em nome desse trino Deus amoroso, acolhedor, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cantemos em louvor ao nosso Deus. Nos preparando para a liturgia da palavra, convido você a, assim como você está, se colocar em oração diante de Deus. Oremos. Amado Deus, tu que enviaste o Espírito Santo aos discípulos, lhes dando coragem para levar a mensagem de Cristo a todos os lugares, iluminando vidas e criando também a primeira comunidade cristã. Nós te pedimos, Deus, concede constantemente o vigor e o poder deste Espírito, para que possamos ser luz e anunciar a tua vontade por onde passarmos. Ilumina nosso coração e a nossa mente para reconhecermos a tua palavra que orienta em meio a tantas vozes e espíritos que nos iludem. Isso nós te pedimos por Cristo Jesus, teu Filho, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina eternamente. Amém. E já convido você a acompanhar da sua Bíblia, da sua casa, uma leitura diferente do Salmo 104. Salmo 104, versos 24 a 31. E a cada verso nós vamos fazer uma pausa e cantar: Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Acompanhamos a leitura. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste.
cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e animais grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para folgar. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Convido você a acompanhar também a leitura do Evangelho de João, capítulo 15, versículos 26 a 27 e capítulo 16, versículos 4 até 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 26 e 27 e capítulo 16, versículos 4 até 15. Aclamamos o Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Versículo 4. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará essas coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-los há de anunciar. Até aqui, palavras da salvação. Demos graças a Deus. Prezados irmãos e irmãs na fé, desejo que a graça e a paz do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com cada um
e cada uma de vocês. Amém. Jesus estava com os seus discípulos nas últimas horas da sua vida. Naquela mesma noite, ele saiu com os discípulos para o Jardim das Oliveiras e lá ele foi preso, para que no dia seguinte fosse executada a sua morte de cruz. Toda aquela história que nós muito bem conhecemos. Era quinta-feira à noite. Ele e os discípulos ainda estavam à mesa, depois de terem jantado. Durante a janta, Jesus havia instituído a Santa Ceia, gesto que nós continuamos repetindo para rememorar aquela noite e também para antever o reino de Deus enquanto recebemos da parte dele perdão, reconciliação e vida nova. O evangelista João então concede um espaço bem generoso para narrar os detalhes daquela noite no seu evangelho. São reservados 5 capítulos, do capítulo 13 até o capítulo 17, de um total de 21 capítulos, para falar somente daquela noite, da última noite que Cristo esteve com seus discípulos, antes da sua crucificação. Jesus aproveitou o momento para dar os últimos ensinamentos para os discípulos, antever o sofrimento pelo qual ele teria de passar, inclusive sofrimento que os discípulos teriam de passar, mas ele de uma forma muito mais brutal e muito mais sofredora. Jesus consolou o grupo, orou pelas pessoas que creem nele e na palavra que ele anuncia. Na parte que lemos e ouvimos hoje, que compreende justamente o Evangelho de João, capítulo 15, versículos 26 e 27, e capítulo 16, versículo 4 e 15, Jesus fala da vinda do Consolador, o Espírito da verdade. No texto, Jesus revela que falou muitas coisas. No devido tempo e conforme o grupo de discípulos estava preparado para ouvir estas coisas, mas que ainda tinha muitas outras coisas que deveriam ser ditas, mas o grupo não poderia suportar essas informações naquele momento. Jesus, nesse ponto, evidencia todo o carinho e o amor que ele sentia por aquelas pessoas, as protegendo, mesmo que caminhando rumo à sua morte, tão sofrida e dolorosa. Esse ensinamento de Jesus está inserido dentro do contexto da Páscoa, a qual nós relembramos e celebramos até domingo passado. Tempo de sofrimento e tempo de dor, mas também tempo de alegria e tempo de ressurreição, tempo de novidade de vida. Morte e vida, ambas sendo transformadas por Cristo. A morte sendo vencida pela ressurreição e a vida sendo revelada também pela ressurreição. O momento de Jesus e os discípulos era tempo de gestar nova vida, perceber a vida e a morte, a alegria e o sofrimento como outro sabor, com outros olhos, com uma outra perspectiva. A vida e a alegria com um sabor ressaltado de vitória, a morte e o sofrimento com sabor amargo de derrota. Mas ambos misturados com a doçura do consolo e do amparo daquele que estava por vir e ser enviado. O evangelista João, de forma oportuna e bonita, relaciona o acontecimento da Páscoa com o acontecimento de Pentecostes. A alegria concretizada com a ressurreição de Jesus ganha um novo sentido com a vinda do Espírito Santo, pois ele, o Consolador, é realmente o Deus presente no meio de nós. Hoje, ele transfere Jesus Cristo da história distante e da elevação celeste para dentro da vida concreta.
Jesus Cristo se torna, para nós, pessoas crentes, uma realidade viva e uma realidade salvadora. E essa reflexão nos é posta nesse domingo especial, domingo de Pentecostes. Jesus anuncia a vinda do Espírito Santo no contexto da Páscoa, mas a sua vinda se deu 50 dias após a Páscoa, que hoje nós também celebramos. Hoje, portanto, celebramos a data da vinda do Espírito Santo, anunciada por Jesus. O Espírito Santo significa diariamente a nossa vida e o nosso agir na fé. Santificar, segundo Martim Lutero, significa conduzir ao Senhor Jesus Cristo que nos salva. Conduzir a Cristo que nos salva. Sem Ele não conseguiríamos crer. Os discípulos, eles estavam reunidos e unidos em Jerusalém, com medo e também acuados depois da morte de cruz de Cristo. Era dia de grande festa naquela cidade. Se celebrava Pentecostes, a festa das primícias, a festa da primeira colheita, dos primeiros produtos e frutos colhidos naquele ano. E conforme o relato de Atos, o povo ouviu o som forte como o vento, e sobre as cabeças dos discípulos desceram línguas de fogo. O grupo de discípulos foi para as ruas e iniciou a pregar a mensagem da salvação de Jesus Cristo. Os discípulos então experimentaram o consolo que o Espírito Santo trouxe até eles. E pela primeira vez, depois de grande perda que tiveram na sexta-feira da paixão, se sentiram encorajados, animados, fortalecidos e prontos para contar a novidade e a boa notícia para todas as pessoas, sem medo, sem ressalvas. Jesus havia dito que ele anunciava as novas na medida em que sentia o grupo pronto para ouvir e para suportar a boa notícia que deveria ser anunciada. E agora o grupo de discípulos se mostrou pronto, não só para assimilar, mas também para anunciar, para levar adiante essa boa notícia, essa boa nova. O consolo do Espírito Santo estava pleno em cada um e cada uma deles e delas. Somos pessoas cristãs. Recebemos o consolo que vem do Consolador, do Espírito da verdade, anunciado por Jesus. Pentecostes impulsionou a ação missionária daqueles discípulos e discípulas que saíram para construir comunidades, para fundar igrejas, para estabelecer já agora o reino de Deus. E assim surge o cristianismo e as primeiras comunidades cristãs. E essas comunidades, essa fé das comunidades, essa boa notícia foi passada ano após ano, geração após geração, e está conosco hoje, aqui, enquanto nós também celebramos. Então, o que nós possamos permitir que esse impulso do Espírito Santo que nos leva a viver a partir da esperança. E nessa esperança podermos sair e estar livres para estender a mão para as outras pessoas, para as pessoas próximas e promover vida e dignidade humana em um mundo que se encontra tão carente de perspectivas. Pela ação do Espírito Santo estamos prontos e prontas para anunciarmos, e sempre há pessoas para ouvir e assimilar a boa notícia de Deus. Desejo que a paz que vem de Cristo e é mantida viva pelo Espírito Santo venha e permaneça no coração e na vida de cada um e cada uma de nós. Hoje, no dia que celebramos Pentecostes, e também para todos sempre. Amém. Queremos confessar a nossa fé, mas hoje não com as palavras do credo apostólico.
Hoje eu vou projetar na tela para vocês acompanharem e eu peço que vocês acompanhem e recitem também essa confissão de fé, mas a confissão de fé conforme Martim Lutero, que consta no 3º artigo do Catecismo Menor. Acompanhem comigo. Creio que, por minha própria razão ou força, não posso crer em Jesus Cristo, o meu Salvador, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com os seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Assim também chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra, e em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. Nesta cristandade perdoa a mim e a todos os crentes diária e abundantemente todos os pecados. E no dia derradeiro me ressuscitará a mim e a todos os mortos, e me dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Isto é certamente verdade. Amém. E já queremos anunciar o recolhimento das ofertas deste culto. Nós, enquanto recolhemos, cantamos o próximo hino. As dádivas de hoje são partilhadas e destinadas pela IACLB ao Fundo de Missão no País, Pastor Romero Severo Pinto. É uma oferta especial nacional. Acompanhe o vídeo que motiva a nossa oferta nesse dia e depois cantemos. Você já se perguntou o que é fazer missão? Fazer missão é propagar o Evangelho de Jesus Cristo, estimulando a sua vivência pessoal na família e na comunidade e promovendo a paz, a justiça e o amor na sociedade brasileira e no mundo. Oferte para o Fundo de Missão no País, Pastor Romero Severo Pinto. Dentre os objetivos da oferta está a implementação do PAMI, Plano de Ação Missionária da IACLB. O PAMI aponta para 4 dimensões da missão de Deus: evangelização, comunhão, diaconia e liturgia, que são permeados pelos eixos temáticos da educação cristã, da sustentabilidade e da comunicação. Olá, meu nome é Elvis, atuo na comunidade de Biguaçu, ela faz parte da comunidade de Barreiros, é uma comunidade a partir de um plano de ação missionária. Hoje, nosso foco tem sido atender alguns venezuelanos aqui na região e também olhar para as necessidades das pessoas ao nosso redor, na qual estão passando por diversas dificuldades. Eu sou Dario Trost, eu moro em Veranópolis faz 34 anos e sou presidente da comunidade luterana local. Nós estamos aqui na cidade organizados há aproximadamente 20 anos, né? Desde que se formou a primeira grupo de estudos, depois de cultos em casa, né? E a gente efetivamente é uma comunidade extremamente pequena. Nós somos em torno de 90 pessoas, 90 membros, né, batizados. E a gente tem que realmente só agradecer a ajuda do Sino, do PAMI, para a manutenção da nossa comunidade. Não é fácil, a gente sabe disso, que a gente está no meio de uma região estritamente católica, né? O nosso grupo é formado por pessoas que vêm de outras cidades e a gente tem se mantido realmente à base de muito sacrifício. Qual a missão de hoje? Ofertar para o Fundo de Missão. Acompanhe agora um passo a passo de como doar. Clique no card ou na nuvem de palavras para ofertar. Selecione o fundo para qual deseja destinar sua oferta. Preencha seus dados corretamente e clique em ofertar. Você será redirecionado para a página do PagSeguro para finalizar a oferta. Preencha seus dados corretamente. Escolha o método de pagamento. Preencha seus dados e confirme o pagamento. Pronto, você ofertou. Oferte para o Fundo de Missão no País, Pastor Romero Severo Pinto.
trago um breve momento de avisos. No próximo domingo, dia 30, às 8 horas da manhã, celebraremos o primeiro culto presencial, salvo o culto da Assembleia, desde que eu estou aqui, em Arthur Nogueira. Então, comunidade de Arthur Nogueira, domingo, dia 30, às 8 horas da manhã, teremos culto presencial. Lembro da importante tarefa que nós temos como pessoa cristã, de nos protegermos e também protegermos as outras pessoas que irão a este culto. Vá com sua máscara, se possível com 2 máscaras, tenha uma em mãos para caso arrebentar ou estragar uma, você ter uma outra reserva. Leve sua garrafinha de água, leve seu álcool gel se você puder. Lembro que na comunidade também terá disponível, mas se você tem o seu frasco individual, é um pouco mais seguro. Nós temos que proteger a nossa saúde e a saúde do nosso próximo, nossa próxima, se nós quisermos continuar tendo um ritmo e uma rotina de celebrações presenciais. Também Cosmópolis terá o retorno das atividades presenciais dos cultos inicialmente, se o quadro continuar e melhorar, no dia 6, às 9h30 da manhã. Ressalto que, independente do retorno das atividades ou não, nós continuaremos transmitindo os cultos online no mesmo horário, na mesma modalidade. Então, os cultos presenciais não excluem os cultos online. Também para o dia 6, em Cosmópolis, 9h30 da manhã, nós reforçamos a importância de nós termos o distanciamento, o uso de máscaras, se puderem trazer garrafas de água e álcool gel, também façam, será importante. Nós vamos estar observando as lotações, provavelmente em Cosmópolis faremos lista de inscrição para os primeiros cultos, mas quanto a isso a gente vai informando. Ainda divulgo que hoje à noite a IACLB coloca ao ar um culto nacional com lançamento da campanha Vai e Vem, também culto de Pentecostes. Então, hoje à noite, às 19h30, e eu vou compartilhar o link hoje à tarde no grupo do WhatsApp com vocês. Participem e digam que vocês estão assistindo da paróquia de Cosmópolis ou da comunidade de Cosmópolis e comunidade de Arthur Nogueira. Lembro também que ainda estamos fazendo plantões, todas as quartas-feiras em Arthur Nogueira, todas as quintas-feiras aqui em Cosmópolis, ambos os lugares das 14 horas até as 18 horas. E nas quintas-feiras à noite nós temos nossa live de meditação e oração, que graças ao bom Deus está tendo um bom alcance e uma boa participação. Já fica o convite, participe você também às 19 horas, todas as quintas-feiras. E dando seguimento à nossa celebração, convido você a se colocar em oração. Vamos ter um momento de oração de intercessão. Oremos. Deus de amor e misericórdia, te agradecemos pelas dádivas do teu Espírito Santo, que são dadas a cada um e cada uma de nós. Graças porque tu nos chamas a comunicar o teu evangelho e o teu espírito de sabedoria, ensinando-nos a dar testemunho do teu amor em palavras e ações. Graças te damos pelas ações diaconais e missionárias das nossas comunidades, desenvolvidas Brasil afora. Graças por todas as pessoas que trabalham em amor e gratidão para que o teu amor se transforme em gestos concretos. Pedimos-te, ó Deus da consolação, olha para a tua igreja no mundo. Não retire jamais o teu Santo Espírito, força e sabedoria que a mantém. Que ela sinta o teu poder sustentando-a nas incertezas. Que ela sinta teu poder a empurrando para a frente nos acertos. Que a esperança e o sonho por uma igreja inclusiva não se percam e que ela busque sempre a aculturação dos seus projetos missionários solidários. Ó bom Deus, te pedimos que o poder transformador do Espírito Santo
sopre sobre as autoridades civis de nosso país, para que essas empenhem em favor do bem-estar da população. Dá que o Espírito Santo ensine a todas as pessoas que o mundo pode ser de paz, de entendimento entre os povos, de solidariedade, de convivência respeitosa com a natureza, com outras culturas e religiões. Espírito Santo, vem, sem demora, agir neste mundo, em nossas vidas e em nossas comunidades. Não nos deixes esquecer que somos instrumentos em tuas mãos, que somos o teu amor, o teu consolo, a tua paz, tua justiça onde quer que atuemos. Fica conosco e sempre nos consola. É o que oramos com a oração que teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos nos despedir com a bênção de Deus. Que a energia revitalizadora do Espírito Santo nos transforme. Que a sua bondade nos guie. Que os dons despertados em cada pessoa batizada nos fortaleça e nos envie para o mundo, com o desejo de servir na missão de Deus. Em nome de Jesus Cristo, que nos deu o Espírito Santo, vamos em sua paz, na paz que vem do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, distribuamos a paz, amor, carinho e compaixão. Espalhem o bem sem olhar a quem. Com certeza é disso que o mundo precisa. Abençoado domingo, abençoado dia de Pentecostes. Até.